Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nós já oramos, liderados aqui pelo diácono Natan, pedindo a iluminação do Espírito Santo do Senhor. Então, que o nosso coração esteja quedado a isto e que você aproveite cada momento, porque hoje a gente vai trabalhar a similitude entre o ministério de Moisés e o de Jesus. E eu quero destacar com você justamente o que nós temos aqui estabelecido. Jesus está indo, depois da sua ressurreição, ele apanha na caminhada, ele chega próximo, ele se aproxima de dois discípulos do caminho de Emaús, e ali ele começa a puxar assunto sobre o que estão conversando, e eles ficam: não acredito, você não está sabendo o que aconteceu? E aí é dentro desse aspecto que Jesus começa a falar, e Jesus fala algumas coisas importantes a respeito disso aqui. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus está chamando a atenção dos discípulos, porque eles estão como que cegos com algo que eles já ouviram, que era justamente a morte e ressurreição de Jesus. Isso é muito comum no ser humano, de ouvir parte daquilo que se diz ou daquilo que nós interessamos mais, né? E aqui ele vai falar algo que é justamente o ponto que vamos tratar aqui, estamos tratando nos estudos, né? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso aqui é muito especial, isso é muito bonito para a gente ver, porque se tem uma coisa que a gente precisa entender, é justamente que a Bíblia, ela trata exclusivamente de Gênesis, agora a Apocalipse, naquele tempo ainda não, mas agora até Apocalipse, de Jesus Cristo. Por quê? Porque a ênfase é justamente na glória de Deus, como nós acabamos de ler na parte introdutória pelo diácono Danilo, a glória de Deus revelada na face de Jesus. E talvez a igreja esteja pecando, a igreja evangélica brasileira, porque a igreja tem buscado coisas fora de Jesus, como os mistérios de Deus. E nós sabemos que o mistério de Deus é Cristo, e que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a palavra de Deus. E Ele, segundo o próprio Jesus, Ele anuncia aqui que, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus estava expondo aos discípulos o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Então significa que todo o princípio do Antigo Testamento, todos os acontecimentos do Antigo Testamento lançam luz para Jesus Cristo. E é isso que a gente precisa entender. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, podemos afirmar que ela verdadeiramente é a palavra de Deus. Há muitas pessoas que pensam que ela contém a palavra de Deus, outros pensam nas falhas, podem ter algumas falhas nas traduções, mas o original é a palavra de Deus sem erro, sem falha.
Por que eu posso afirmar isto? Porque, como disse um grande pregador, um grande servo do Senhor, que recebeu um testemunho da sua esposa, quando ele morreu, e as pessoas falaram sobre ele, que ele era um grande evangelista. A esposa de Martin Lloyd Jones disse: vocês precisam saber que antes dele ser um grande evangelista, ele era um homem de oração. Um homem de oração. Esse homem de oração, ele afirmou, e aí me fortaleceu a convicção, de que a Bíblia deixou de ser simplesmente um livro de fé e se tornou um livro de fato. Por que não só um livro de fé, mas também um livro de fato? É claro que ainda existem muitas coisas que você vai pelo meio da fé, mas muitas coisas se tornaram, então, fato. Eu gosto de citar o exemplo de Isaías 53. Parece que Isaías estava presente na crucificação de Jesus. A riqueza de detalhes. Então, o cumprimento das profecias e a coerência textual, em que, em mais de 1.500 anos, mais de 40 autores, em lugares diferentes, escrevem sobre um assunto, e os assuntos escritos não tem problema entre si, não atropela um ao outro. As pequenas diferenças comprovam que não foi uma coisa copiada um do outro. Então isso é especial para a nossa vida. E quando nós olhamos com cuidado para as Escrituras Sagradas, nós veremos sim Jesus Cristo em toda ela representado. Agora, eu preciso entender com você que tudo aquilo que vem antes, apontando para Jesus, tem imperfeições. Vamos lembrar aqui a respeito das parábolas. Jesus quer ensinar sobre o reino de Deus, ele conta parábolas. Agora, é lógico que a parábola fica muito aquém da realidade do reino de Deus, mas é a maneira que nós entendemos. Então Jesus tem que desenhar para nós, por isso ele falou em parábolas, para que pudéssemos entender. Então vamos aqui para o nosso estudo. A primeira coisa que eu quero trabalhar aqui é justamente Jesus anunciado em Moisés. Preste atenção agora, eu vou tentar fazer um paralelo aqui. Se você puder abrir a sua Bíblia e ler, nós temos em primeiro lugar o nascimento de Moisés, as circunstâncias do nascimento de Moisés. A gente tem uma similaridade com o nascimento de Jesus. E eu estou seguindo aqui, eu esqueci de colocar ali para ser projetado, mas estou seguindo aqui uma orientação que eu concordo com ele, de Gerard Van Groene, no livro Revelação Messiânica no Antigo Testamento. Então ele trabalha, o que nós vamos trabalhar aqui hoje está embasado no livro dele. Então se você ler depois, pode saber que eu não estou plagiando, eu estou apenas citando em cima dele. Primeira coisa, ele fala sobre a questão dos seus pais. Os pais de Moisés, quando ele nasceu, eles não eram pessoas socialmente importantes. Depois até Arão veio a ser o primeiro sacerdote, mas isso depois, lá para frente. No momento que nasceu, não. Êxodo 6:20, por favor, leiam, bem alto. Inicialmente, para fazer o chamado de Moisés, o nascimento de Moisés, não tem informação nenhuma sobre o pai, a não ser essas informações. Agora, dá uma olhadinha, por favor, em Lucas 1, 26 a 31, por favor. Lucas 1, 26 a 31.
Muito bem. José e Maria não têm nenhum destaque dentro de um alto comandante do exército. Apenas José e Maria. Tanto é que a profissão de José era uma profissão que, embora possa ser rentável também, mas é aquela manual de pesado, e Maria, aquela moça crente que o Senhor escolheu para abençoar. Aí, então você vê os pais de Moisés com os pais de Jesus, ambos não têm uma definição de destaque na sociedade diante das pessoas, o que foi descrito. Agora, tem também agora a agonia e sofrimentos sofridos por causa de Moisés e depois por causa de Jesus. Êxodo 1, 15 a 22. Olha o que nós temos. Você já pensou você engravidar-se num sistema desse? Mulheres. Já pensou, pai, você e sua esposa planejarem e de repente alguém diz, olha, se for homem vai matar. Se for homem vai jogar no rio. Só vai viver se for menina. A angústia do coração dos pais e de repente nasce Moisés. E nós sabemos que ela escondeu por 3 meses, depois não tinha mais jeito. E aí que ela vai colocar lá na beirada do rio. Então há uma angústia. Eu não vou ler todos, mas só aqui o texto sugerido em referência a Jesus, sobre os pais de Jesus, Lucas 2, 29 a 35. Mas se nós olharmos aqui a parte final, olha só o que ele diz, versículos 34 e 35. Podem ler. Ok, nós já falamos um pouquinho, mas deixa eu dizer, tanto a Anrão como Joquebede e José e Maria têm aflições muito idênticas, porque um está dizendo, vai matar o filho, e o próprio profeta diz, a espada traspassará a sua alma, porque você vai sofrer por causa deste menino que é a salvação. Os intempéries enfrentados do seu nascimento, vou apenas citar aqui, como já falamos no início, Moisés nasceu, teve que ser escondido por 3 meses, depois levado para o rio, porque havia uma determinação para matar os meninos. Mas quando nós vamos para Mateus 2, 13 a 16, nós encontramos aqui
um texto muito interessante de dor também, e essa dor não foi só para os pais, mas envolveu o nascimento de Jesus, mas envolveu mais pessoas. Os versículos 13 a 16 de Mateus 2 diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor. Eles quem? Os magos, aqui narrados do capítulo 2, 1 a 12. Porque eles passaram e perguntaram para Herodes: onde está o rei dos judeus? E Herodes ficou preocupado com isso, porque Herodes era o rei. E Herodes disse: bom, você tem outro, então eu estou correndo risco. E ele tentou uma manipulação para que Jesus fosse morto, embora não soubesse quem seria ainda, dizendo: vai, ache-o, venha e fale conosco, e assim nós vamos adorar também. Na verdade, ele queria mesmo exterminar Jesus. Como nós temos o texto, versículo 13, tendo eles, os magos, partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe, toma o menino, sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Você tem circunstâncias parecidas. Você tem Moisés num risco constante de morte, e Jesus também, como uma criança, num risco constante de morte. Então, o que nós estamos mostrando é que o ministério de Moisés, ele lançava luz para o ministério de Jesus. Como nós já vimos então o nascimento de Moisés, então vamos ver agora o nome recebido. O nome recebido. Eu não coloquei texto, apenas uma informação. Essa informação também é tirada de Gerard Van Grone. O nome Moisés, que é derivado do termo egípcio Messi, significa gerar. E aí alguns teólogos, entre eles Gerard Van Grone, entendem que quando a princesa encontrou e disse: vamos colocar o nome de Moisés, tem ali uma direção de uma adoção e mostrar para o mundo que este menino passaria, ou seja, seria considerado de nascimento real, de nascimento nobre. E nós temos Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. Nós temos ainda, dentro desse mesmo parecer, a educação que Moisés recebe, fazendo dele alguém de destaque importante socialmente, mas ao mesmo tempo com humildade, porque ele está na família real, ele faz parte da família real, mas ele se identifica como o povo hebreu. E quando ele está neste treinamento ali no Egito, que é um treinamento diferenciado, tanto é que ele tem habilidades, e é por isso que Deus está preparando ele para que ele volte para falar com Faraó. Vamos lembrar que Arão, seu irmão, foi só porta-voz. Deus disse para ele assim: você será Deus para Arão, ou seja, você vai falar a Arão e Arão vai falar a Faraó, depois que Moisés disse sobre a questão do a sua dificuldade de falar. E aí então ele tem aqui o treinamento, tanto num local de grande vislumbre, mas também ele é levado
para uma posição rejeitada, que era o ser pastor de ovelhas. E ser pastor de ovelhas no deserto. E aí você vê justamente o Senhor que domina todas as coisas, assim como Moisés dominava os costumes do Egito, se colocando como servo sofredor. Então você vê essa similaridade entre os nomes citados aqui, o ministério de Jesus, de Moisés e o ministério de Jesus. Alguma dúvida? Podemos seguir? Agora nós vamos para o caráter messiânico mostrado aqui. Veja, primeiro, Moisés era um homem forte. E ele se tornou um homem forte quando ele percebeu e abriu mão da sua própria arrogância. Mas ele enfrentou todos os intempéries da vida diante dos maiores desafios. Você já imaginou liderar um povo daquele? Você já imaginou enfrentar Faraó do jeito que ele enfrentou? Você já imaginou enfrentar o próprio povo que se voltava contra ele? E quando ele está na caminhada, algo mais tentador que possa ser é você se render às coisas, à popularidade. Eu confesso para vocês, abrindo um parênteses aqui, eu confesso para vocês que às vezes a gente fica questionando, Senhor, eu fico orando ao Senhor, eu fico lendo a Bíblia, preparando, pesquisando para expor as Escrituras Sagradas, e o outro lá abre lá e começa a falar assim, Deus não falou aqui, e daí começa a falar uma porção de coisa, e lá está cheio de gente. Né? É tentador você ter uma multidão lhe seguindo. É tentador. E Moisés poderia ceder, assim como Arão cedeu. No entanto, Moisés não cedeu. Está aqui em Êxodo 32, 25 a 27, quando o Moisés não cedeu como o seu irmão Arão ao fabricar ali o bezerro de ouro. Ainda dentro deste caráter, Moisés era um homem obediente a Deus. Em meio a tantos desafios, ele obedeceu ao chamado de Deus e conduziu o povo de Deus. Eu gosto muito da palavra do reverendo Ronaldo Lidório, quando ele fala sobre a questão de Moisés. Ele fala que quando Moisés pensou que estava pronto para libertar o povo, matando um egípcio, Deus disse, não, se você acha que está pronto, então não está pronto não. Depois de 40 anos no deserto, e quando Deus chama, ele falou, não posso ir, porque eu não consigo ir, aí ele fala, agora você está pronto. Então é dentro desse aspecto que você tem um homem obediente. E quando você tem um homem obediente, em que ele tem que conduzir o povo não segundo o que ele achava do povo, não segundo o que o povo achava dele ou o que queria. Eu não coloquei aqui, nós não teríamos tempo, apenas como informação. Você se lembra muito bem, lá no Egito nós tínhamos carne, lá no Egito, cebolas do Egito, que vontade de voltar para lá. Ô gente, né? Olha só, lá onde está entrando, lá tem muitas complicações, os homens são bravos, são grandes, são gigantes, nós não vamos conseguir. Sabe, mesmo assim, ele vai até o final. E quando ele sobe no monte, Deus fala assim, olha a terra. Ele olha a terra e Deus fala assim, aqui encerra a sua missão. Você imagina qual tenha sido o coração de Moisés nesse momento? Aqui eu vou entregar para Josué. Não. Quem lutou foi eu. Existe uma coisa, que aí é uma piada de pastor, né? Que os presbíteros comem a galinha e os pastores pagam o pato, né?
Porque o pastor que come, vai na casa, aí tem carne, tem galinha para o pastor, né? Mas na verdade é o presbítero que come a galinha e o pastor que paga o pato. A gente brinca assim. Tem até uma historinha, né, lá da zona rural, em que o pastor chegou para a igreja e o local era longe. E aí o pastor falou assim: olha, terça-feira eu vou fazer uma visita a vocês na hora do almoço. Que eu vou fazer rodar por lá, então vou passar o dia lá. E aí então os da casa pegaram aquele frango, né, desse tamanho assim, colocaram debaixo do balaio, deixou preso porque não sabia se o pastor iria naquele dia. E aí o menino ficou feliz da vida porque ia comer uma carninha de frango caipira, né? Ficou feliz da vida. E aí, de repente, lá no fundo, um cavaleiro, aí não dava para identificar. Aí a mulher falou assim: meu filho, vai lá e vê se é o pastor. E aí o menino feliz da vida foi, olhou. Aí quando disse: não é o pastor, ela, então posso soltar o frango. Só mataria o frango se fosse o pastor, né? Às vezes você fala, sabe, foi eu que lutei e quem vai ganhar é o outro. Foi eu que trabalhei e quem vai ganhar é o outro. A glória é do outro. Eu conduzi esse povo, suportei esse povo até aqui. Eu obedeci o Senhor, eu não queria obedecer. Vim até aqui e quando está na hora de entrar... Mas ele obedeceu ao Senhor em tudo. Ele obedeceu ao Senhor em tudo. Está lá em Deuteronômio 23, 48 a 52. E isto nos leva, então, para o outro ponto. Que ele era um homem humilde. Diante da resistência do povo, da resistência de tudo que ele enfrentou. Mas olha só a diferença entre quando ele está no Egito e ele vê alguém maltratando o seu povo, ele vai lá e faz o quê? Ele vai lá e mata o egípcio. Agora ele tem os seus irmãos Arão e Miriam desafiando a sua liderança. Desafiando a sua liderança. E diante disso, Deus pune Miriam com lepra, que era a pior doença, a mais rejeitada da época. E o que Moisés faz? Olhou para ela e disse: vem tocar no ungido seu para você ver, vem. Foi isso que ele fez? Não. Ele intercedeu por ela para que Deus a curasse. E Deus a curou. Isso mostra a transformação na vida dele. E estas qualidades, e aí então a gente pode só para voltar um pouquinho, a gente pode ver como Jesus Cristo passando por todas as dificuldades, e hoje de manhã nós falamos aqui, e fica aí o desafio para você que pode. Nós estamos orando já há bem tempo aqui, das 7h10 às 8 da manhã, e tem sido assim muito edificante na leitura da Bíblia e tudo mais, e nós falarmos justamente sobre isso hoje, porque Jesus, ele não usou o seu poder em benefício próprio. Tudo que ele fez passando sem pecado foi como um homem. Então Jesus, sim, é um homem forte. Ele também foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi humilde e, inclusive, ele fala, né, a respeito disso. Qual é maior, o que se assenta à mesa ou o que serve? É o que assenta à mesa. Pois o Filho do Homem é igual ao que serve. Ele sempre trabalhando este lado do serviço. Este é o reino de Deus. Mas não para por aqui, porque assim como Jesus, Moisés também era compassivo. Nós já falamos a respeito dos seus irmãos, mas vemos quando, por causa do pecado do povo, Deus quis destruir. Lembra lá do bezerro? Deus quis destruir o povo, acabar com o povo. Deus até fez uma proposta para Moisés: vamos começar um povo a partir de sua família. E ele disse: se for para o Senhor acabar com esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Por causa do teu nome, não por causa do povo, não por causa, mas um povo pecador, ele estava lá intercedendo. Ele teve compaixão
deste povo. Não apenas isso, mas ele intercedeu também naquele momento em que o povo pecando e as serpentes começaram a picá-los no deserto, e havia uma grande maldição, e de novo está lá o pessoal falando contra Moisés, e Moisés intercedendo pelo povo. E aí ele obedece e faz o que manda o Senhor, levantando uma serpente, e esta serpente é o símbolo daquilo que representava Jesus Cristo na cruz. O ministério de Moisés é muito similar ao ministério de Jesus, e todos os acontecimentos, com imperfeição aqui e ali, apontam para o perfeito que é Jesus. Deixa eu... Lembrando-me de um outro episódio aqui. Vocês lembram o que era necessário em determinado momento, quando Josué saiu para a guerra e Moisés então levantou a mão do alto do monte? O povo Israel estava vencendo a guerra. O braço cansava, ele abaixava o braço, o povo perdia. E aí então vem dois, colocam uma pedra, dois irmãos, colocam a pedra, Moisés se assenta e eles seguram o braço de Moisés para que simbolizasse ali a salvação do povo. Este ato também tem tudo a ver com Jesus. No entanto, Moisés imperfeito, precisando de ajuda. Cristo abriu seus braços na cruz sozinho, suficiente para a nossa salvação. Esta é a similitude, é isso que a Bíblia está cheia. Foi por isso que Jesus falou assim, começando em Moisés. Eu não sei nem o que Jesus falou para eles, mas possivelmente citou algumas coisas daquilo que nós acabamos de ver aqui para aqueles nossos irmãos que estavam a caminho de Emaús. Tem alguma dúvida? Podemos terminar? Encerrar? Não havendo, então, vamos para a conclusão. Tudo o que veio antes, apontando para Cristo, foi imperfeito. Só Jesus é perfeito. A sombra nunca será real. Assim, Moisés foi um tipo para apontar para Cristo. Então, pastor, mas aqui, sim, porque ele era apenas a sombra. Ele estava apenas apontando para Jesus. Nós vimos, então, uma similaridade ministerial e nos eventos parecidos entre Moisés e Jesus Cristo. Este, Jesus, perfeito, e aquele, Moisés, imperfeito. Mas se você começar a ler a Bíblia, você entenderá que Jesus está sendo apontado em todo o Antigo Testamento. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Por isso, busque conhecer Jesus. Busque conhecer Jesus, porque você é mais privilegiado do que Moisés. Você é mais privilegiado do que Josué. Você é mais privilegiado do que os profetas. Jesus disse isso. Jesus disse que João Batista era o maior dos profetas nascido de mulher. Em que sentido? No sentido em que João Batista viu Jesus, enquanto os profetas não viram Jesus. João Batista viu. Então ele disse, João Batista é o maior dos profetas nascido de mulher. No entanto, o menor no reino do meu Pai é maior do que João Batista. Ou seja, você e eu somos maiores do que João Batista e de que os demais profetas, no sentido de privilégio, porque nós não apenas vimos um Jesus que morreria, mas nós já passamos pela morte, pela ressurreição, pela ascensão, pelo Pentecostes, já vivemos o reino de Deus aqui na terra e só aguardamos agora o desfecho do retorno. Louvado seja o Senhor por isso. Então descubra mais sobre Jesus, pesquise mais sobre Jesus, leia mais sobre Jesus, medite mais sobre Jesus, ore mais ao Pai em nome de Jesus e busque a transformação da sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Nós vamos orar, logo em seguida estaremos recebendo a bênção. Hoje nós não teremos o tríplice amém, ou teremos? De violão dá para tocar? Não, né? Dá para cantar a capela?
Então vamos para o tríplice amém também. Então vamos colocar em pé?